Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica veicular. E na aula de hoje estamos à disposição para a apresentação dos trabalhos sobre projeto de sistemas veiculares. Eu vou começar com a equipe de freios, depois vai ser a equipe de suspensão, depois direção. Então, por favor, equipe de freios Vinícius, aí. Oi? boa noite. Aqui Boa é o Thiago da noite. equipe de freios. Rapaz, a gente tá só com um probleminha que só tá eu com internet. Todos os outros integrantes do grupo são de vazante e lá tá sem energia. E é verdade, aqui tá sem energia. Aqui já voltou a internet. Aqui em casa ainda não. Os meninos do meu grupo aqui até agora falaram que tá sem lá. Beleza. Se vocês Então, Esse é quiserem, o a gente grupo pode doido. começar. A equipe da suspensão pode começar, se precisar. deixa mais para o final, então, de vocês aí. Vamos ver se volta. Se não voltar, a gente deixa para outra aula. Mas lembrando que as apresentações têm que estar todas lá na APS já hoje, né? Não deixem passar esse tempo. Beleza. Então, a equipe de suspensão pode começar, por favor. Beleza, então, eu vou arrumar os slides aqui. Vocês estão vendo a tela que eu compartilhei, né? Tá sim, Arthur. Tá aparecendo aqui, só não tá a tela inteira. Ah, não, beleza. Deixa eu só mutar meu áudio aqui e eu vou pôr para você falar. Beleza, então. Então vou dar início aqui. Boa noite a todos. Nosso grupo vai falar sobre o projeto da suspensão, né, de um veículo. Nosso grupo é composto pelo Arthur, pelo Daniel, o Hugo, o Márcio, o Vitor e eu, Vinícius. Pode passar aí, Arthur. Falar agora sobre um pouco da história das suspensões. Pode passar. A história começa mais ou menos em torno aí do século VIII, com a primeira tentativa, foi muito hesitante, muito ruidosa, de uma suspensão com correntes de ferro, que foi colocada numa carruagem real, que era puxada por burros, né? Mas só que, tipo assim, ela balançava muito. Então, a pessoa tinha que ter o estômago forte e também fazia muito ruído. Mas, mesmo assim, podemos dizer que esse foi o princípio das suspensões que a gente tem hoje em dia. Pode passar. Aí agora eu vou falar um pouco também dos tipos mais populares de suspensão que a gente encontra. Pode passar. Aí. Tem o duplo triângulo, né, ou duplo A também, que tem conhecido por muitos nomes, que por ele ser forte é muito utilizado em carros esportivos. E, obviamente, né, tem esse nome por conta do seu formato, e uma das maiores desvantagens dele é a questão da acomodação, que ele ocupa muito espaço. Por isso, ele é muito pouco usado aí em carros mais populares, mas só em carros esportivos. Tem esse, acho que é assim mesmo que fala, ele consiste em um semi-eixo, em um conjunto de mola amortecedor e uma barra para sua fixação. O movimento da roda ele vai ser restringido, né, por esses elementos, permitindo que o seu eixo descreva uma trajetória circular ao subir e descer, né, enquanto ele trafega pela via. Esse é um dos modelos de suspensão independente dos mais antigos que é muito usado pela Porsche e no nosso famoso Fusca, né, por exemplo. Sua principal vantagem é a fácil implementação e, consequentemente, vem o baixo custo. E por essas vantagens mesmo, também ela é muito usada em veículos de baixa, né? Pode passar. Aí tem esse trailing arm, ou em português, braços arrastados, que trata-se de um sistema independente, que ele é considerado um dos mais eficientes, pelo fato de possuir elevada resistência, bem como a suspensão dele, a manutenção, quer dizer, dele é muito chata. Esse sistema ele se mostra mais eficiente em suspensões traseiras, devido à sua robustez e ao seu sistema de funcionamento, né? Que faz com que as rodas se posicionem paralelamente em qualquer situação de terreno,
que vai evitar, assim, a variação de cambagem, o que acontece muito nos outros sistemas. Tem o eixo rígido, né, que é o sistema mais simples de suspensão que tem, que é simplesmente uma barra transversal que conecta as duas rodas e é fixado no chassi ou na carroceria. Ele é muito versátil, ele pode ser ou não o eixo de tração do veículo, ele permite a utilização de 3 tipos de mola, que é helicoidal, feixe de molas, que é o mais usado, né, e até mesmo molas de torção. Ele possui, aí você vai ver as vantagens e desvantagens dele, né, para ver onde que vai ser aplicado. E vendo isso assim, hoje em dia ele é usado mais em conjunto com os feixes de mola em veículos de carga, aí, com caminhões, caminhonetes. E tem aí o McPherson, né, estrutural, que a gente tem ele como uma evolução do duplo A, né, que ele é basicamente um duplo A que pegou e tirou a parte de cima dele, assim, e colocou um conjunto pivotado de amortecedor mola que vai ser ligado diretamente na manga de eixo. Esse sistema tem suas grandes vantagens, né, que é na questão do espaço reduzido, menos peça, que ele dissipa os esforços em uma área maior do corpo do automóvel, e tem a maior desvantagem dele é a questão da altura, né, e como ele é mais alto, assim, a fixação dele é mais custoso para abaixar o capô, abaixar a frente dele. Ele funciona de maneira independente, né, e sua disposição típica é usada com molas helicoidais, que parecem estar meio que enroladas mesmo no amortecedor, e fixadas por um mancal na parte de cima e uma barra transversal na parte de baixo. Esse tipo de suspensão vai ocupar menos espaço e contribui para reduzir o peso também no veículo. Arthur, pode passar. Então, essa suspensão, né, a McPherson, que foi a que a gente baseou no nosso para fazer o nosso trabalho, que a gente fez mais em cima dela. Ele é basicamente um mecanismo deslizante invertido, né, considerando assim nos termos da cinemática, onde que a estrutura monobloco dele é a ligação fixa e a roda é a ligação deslizante. A gente pode dizer que essa é a maior característica desse tipo de suspensão. Logo, também é possível a gente falar que, como eu já falei, né, que para ser uma suspensão McPherson, é tirar aquela parte de cima lá, a barra de cima da duplo A, e colocar um amortecedor do tipo strut. Essa pequena mudança vai permitir traduzir em menos peças, né, e menos componentes. E uma grande característica está no fato de concentrar aí em apenas um conjunto de componentes, 2 funções principais, né, que é o controle e amortecimento da roda. E esse componente é o amortecedor telescópico, que mais para frente a gente vai falar dele aí. Pode passar. Já está aí, tá certo. Aí, essa suspensão, ela trata basicamente de um braço transversal inferior, né? E o conjunto mola amortecedor, que vai agir com um braço de controle. Esse tipo de suspensão ela é mais encontrado em eixo dianteiro de vez de passeio, por conta mesmo de ocupar menos espaço, e também pode ser aplicada em eixos traseiros. Pode passar. As maiores vantagens aí é a simplicidade, ele é leve, de baixo custo, tem uma baixa transmissibilidade, ele é fixado apenas em 2 pontos de fixação na estrutura do veículo, e ele é bem compacto, como que eu já falei, por isso que usa na frente, na dianteira dos carros, por conta de possibilitar colocar lá motores maiores. Pode passar. Vai consistir que o fuso do amortecedor vai ser submetido a uma flexão, tendo ele que ser reforçado. O atrito entre o pistão e o fuso do amortecedor vai prejudicar o desempenho do sistema. Tem um alto nível de vibração que vai afetar o conforto do carro, né? Aí o ângulo de cárcere vai depender do centro de pitch. Ele tem um difícil controle de cambagem e variação da bitola do eixo. Pode passar, Arthur. Aí, por conta que eu falei anteriormente aí, que o fuso lá tem que ser reforçado, o amortecedor tem que ser reforçado, é por conta que as forças radiais, elas são bem maiores que as incidentes em amortecedores que é usado nas outras suspensões. As molas com carga lateral, as forças radiais são resultantes da geometria, né, desse tipo de suspensão, da McPherson, e das forças que vai atuar nela. Em função da incidência de forças radiais significativas em relação a axiais, esses amortecedores têm a característica de ter um diâmetro de haste cerca de 2 vezes, mais ou menos, o diâmetro das hastes dos outros amortecedores,
e o tubo do reservatório ser mais reforçado. Pode passar. Então, boa noite, pessoal. Eu vou dar seguimento agora à apresentação. Tô só ligando meu áudio aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Beleza, então. Então, eu vou continuar aqui. Deixa eu só aumentar a tela aqui e lá para o início. A tela cheia para vocês? Só para confirmar. Tá ok. Tá sim. Não, beleza, então. Então, eu vou falar agora sobre o pino mestre, pessoal. Então, no caso, a roda direcional, ela é projetada, né, para girar em torno do pino mestre, e tanto pode ser nas rodas dianteiras como nas traseiras, né? Mas é muito comum o conjunto direcional ele ser nas rodas dianteiras. O pino mestre, ele possui uma inclinação, que é o ângulo, né, entre o plano da roda e o eixo. Aí essa inclinação, ela gera um momento autoalinhante, né, quando a roda esterça, e aí pode acabar diminuindo a distância E, que é a excentricidade do pino mestre, né, o offset da roda. Aí quando a roda esterça, a inclinação faz com que a roda levante o eixo, criando uma situação instável. E essa situação instável ela gera um momento autoalinhante, né, que varia proporcionalmente ao ângulo θ e à excentricidade E, que vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, é a representação do ângulo θ e a distância E que eu falei. Então, ao analisar o pino mestre, a gente pode dizer que existem dois parâmetros importantes para o projeto de uma suspensão, né, que é a inclinação do pino mestre e o kingpin offset, que se for traduzir assim literalmente ao pé da letra, é tipo o deslocamento do pino mestre. Então esse ângulo da inclinação, ele faz com que a roda assuma umas diferentes cambagens, né, ao longo do esterçamento. No caso do kingpin offset, ele é a distância, então, horizontal entre o centro da banda de rodagem do pneu, né, e o ponto de contato entre o prolongamento do pino mestre e o solo na vista frontal, que vocês podem ver na imagem. Aí, ao analisar esses dois parâmetros em conjunto, a gente vê que eles afetam diretamente, né, no torque de autoalinhamento das rodas. E o autoalinhamento ele é uma característica fundamental em qualquer projeto, porque auxilia o motorista na percepção, né, das irregularidades da pista. Então, agora eu vou falar da variação de cambagem. A cambagem ela é definida, né, pelo ângulo formado entre o plano da roda e o plano vertical, e ela pode ser negativa ou positiva. As figuras aí estão mostrando os efeitos de cambagem, tanto negativa ou positiva, e essa variação da cambagem durante o curso da suspensão, ela gera uma variação, né, da distância entre o ponto de contato do pneu e o ponto de interseção do eixo do pino mestre com o solo. A gente chama de distância E também. Aí aqui nessa figura é possível ver o que é essa distância E. A cambagem, ela também pode influenciar na área de contato do pneu, né, principalmente nos pneus comerciais, que são aqueles de face plana. E essa área de contato, ela tende a aumentar também se a cambagem for negativa, melhorando a resistência no contato pneu e solo, né, nos esforços laterais, e ela tende a diminuir se a cambagem for positiva, e facilitando o escorregamento também. E a cambagem positiva, ela provoca um desgaste maior na área externa do pneu, por conta justamente da inclinação, né. Aí, já que nessa imagem é possível ver um exemplo de cambagem negativa, né. Aí, no caso, ela provoca um desgaste maior na parte interna do pneu, justamente por conta de o pneu ficar inclinado em direção ao interior do veículo, né. Quando a cambagem ela é ajustada de forma correta, ela permite que toda a superfície do pneu tenha aderência à pista, né, de forma que melhora o uso da área de contato do pneu ao fazer curvas em altas velocidades. E os ajustes de cambagem eles são utilizados para manter a maior aderência possível da superfície do pneu com as curvas da pista. E a melhor maneira de determinar a cambagem ideal é medir a temperatura da superfície dos pneus, tanto as bordas externas quanto as internas, e fazer isso logo depois de completar algumas voltas na pista, né? E
em alta velocidade, no caso. E em geral, é bom que se tenha a borda interna do pneu, a gente viu isso nas nossas pesquisas, é bom que tenha a borda interna do pneu ligeiramente mais quente que a borda externa, que aí tem um desgaste menor da parte externa. Então agora eu vou falar sobre o ângulo de Caster. O ângulo de Caster, ele é a inclinação do pino mestre numa vista lateral. A figura aí está mostrando as diferentes representações. Ele é negativo, então, se a interseção com o solo for atrás do ponto de contato do pneu, que vocês podem ver na terceira imagem, e ele é positivo caso contrário, né, na imagem aí a primeira imagem. E tem nulo também. Então, quando ele é positivo, o pino mestre ele se inclina de forma que a extensão do pino intercepta o solo à frente da área central de contato do pneu, né, com o solo. Já quando ele é negativo, o pino mestre ele é inclinado de forma que intercepta o solo atrás da linha imaginária e marca o ponto de contato do centro do pneu com o solo. O ângulo de Caster positivo ele costuma provocar um momento que a gente fala autoalinhante, por conta da distância devido ao caster, né? Aí, se o conjunto direcional for na traseira, o ângulo de caster precisa ser negativo para provocar esse momento autoalinhante. E, tipo, no caso, o contrário dessa situação, ela poderia criar uma instabilidade no conjunto direcional. E o caster positivo, ele tende a endireitar a roda quando o veículo está indo para a frente, né? E ele é usado para melhorar a estabilidade em linha reta. E o mecanismo que causa essa tendência ele pode ser notado pelas rodas dianteiras de um carrinho de supermercado. Quando o carrinho, por exemplo, ele é empurrado para frente, a linha central do pino mestre, nessa situação, puxaria a roda, né? E como a roda está sendo puxada, ela tende a seguir o pino mestre. Aí a força faz com que a roda siga a linha central, e ela é proporcional à distância, né, entre a linha central e o contato da roda com o solo. E aí, por conta disso, quanto maior for a distância, maior a força. O caster ele tem um outro efeito importante na geometria da suspensão. Como a roda ela gira sobre uma linha central e inclinada, né, a roda ganha a curvatura enquanto ela está sendo girada. E esse efeito ele é melhor visualizado quando a gente imagina um caso irreal, né, e, digamos, extremo, onde a linha central estaria na horizontal, e quando fosse feita uma curva, a roda mudasse sua inclinação em relação à pista. Aí esse efeito causaria um camber negativo na parte externa da roda e um camber positivo na parte interna. Aí essas mudanças no camber, geralmente, elas são favoráveis para fazer curva, apesar que é possível ter muito camber também para prejudicar o desempenho. Os ajustes de caster agora, né, continuando, são adequados, eles devem variar com cada pista e piloto de forma individual. Quanto mais caster positivo, maior será a percepção das forças sentidas pelo carro. E mais caster também vai aumentar o esforço necessário para virar o volante. Apesar que vai permitir que tome melhores decisões na pista, né, sobre como vai estar a dirigibilidade do carro. E a maioria dos carros, eles não são sensíveis aos ajustes do caster. Mas, de toda forma, é importante a gente se assegurar, né, de que o caster seja o mesmo em ambos os lados do carro, para evitar de ficar puxando para um lado. E outra coisa é que, enquanto grandes ângulos de caster eles servem para melhorar a estabilidade em linha reta, eles causam também um aumento no esforço para virar. Normalmente, de 3 a 5 graus de caster é positiva a escala típica dos ajustes. Então, agora eu vou passar para o meu colega continuar. Deixa eu só mutar meu áudio para não atrapalhar aí. Boa noite, pessoal. Todos me ouvindo bem? Ok. Então, eu vou falar um pouco para vocês agora a respeito do TOW, ou chamado de convergência, né? Mais um dos 4 ângulos de dimensionamento e projeto de uma suspensão. Bom, o TOW é quando o eixo longitudinal das rodas dianteiras ele vai sofrer uma angulação em relação a esse eixo longitudinal do meio do veículo. E
Quando as rodas elas estão paralelas, né, esses eixos estão todos paralelos, a gente diz que tem um tow nulo, né? No caso, 0 graus de angulação. E aqui nessa imagem a gente tem... pode passar, por favor, Arthur. Nessa imagem a gente tem outra representação, né, das convergências. No caso, essa convergência, ela vai ocorrer por conta do mecanismo direcional que ele se move junto com a suspensão, né? E se a barra de direção ela tiver um centro de rotação diferente do centro de rotação da roda, certamente isso vai provocar uma variação da convergência durante todo o percurso aí do veículo. A gente pode entender também, se a gente... Pode voltar, Arthur, só um minutinho. A gente pode entender também essa ideia se a gente traçar essas linhas na direção, né, que a roda está indo. Se as linhas se cruzarem, ele vai ser convergente. No caso, é o tow-in. A gente diz que tem um tow positivo. E quando elas destoam, quando elas não se encontram, essas linhas imaginárias, a gente diz que é divergente ao tow-out, que tem essa angulação negativa, no caso. Pode passar, por favor. Essa quantidade de tow, ela também pode ser medida através da distância entre a roda, ou o pneu e o chassi. E os ajustes do tow, eles vão afetar principalmente 3 áreas de desempenho, provocando um desgaste prematuro dos pneus, gerando uma maior estabilidade em linha reta, e também ao entrar numa curva, né, ao fazer uma curva, vai estar afetando também esse ajuste do tow. Para minimizar o desgaste dos pneus e a perda de potência envolvida, né, as rodas elas precisam apontar diretamente para frente quando o carro ele estiver em linha reta. E a gente obtém isso por meio do alinhamento, né? Quando a gente leva o carro para alinhar, eles fazem todo o balanceamento lá, questão das massas lá nas rodas e tal. Muito tow-in ou muito tow-out, quando tiver essa quantidade em graus muito excessiva, os pneus eles podem vir a escorregar. Sempre que for fazer uma curva, sempre que estiver virando, os pneus vão tender a escorregar. Pode passar, por favor. Quando muito tow-in, no caso tow positivo, né, ele provoca um desgaste acelerado nas bordas externas do pneu. E quando tem muito tow-out, ele vai causar o desgaste nas bordas internas. Pensem num carrinho de supermercado, ainda usando o exemplo do carrinho, supondo que ele não tivesse aquele pino mestre, quando ele trava as rodas, fica difícil empurrar ele em linha reta. É como se fosse fazer uma curva com ele, vai ficar difícil você empurrar ele em linha reta, uma vez que as rodas eles estiverem travadas. É como se ele fosse puxar para um lado e você fosse virar para o outro, só que aí fica mais fácil virar para um do que para o outro. Não sei se deu para entender. Mas é isso. Pode passar, por favor. Quando o carro anda em linha reta, esse tow-in ele vai fazer com que as rodas elas tendam a ir de encontro uma da outra. E isso vai ter um ponto positivo. Quando a roda de um lado ela encontra um distúrbio, alguma irregularidade ali no terreno, essa roda ela vai ser puxada para trás, sobre a linha central do eixo dela. E por conta disso, essa ação puxa outra roda para o mesmo sentido e direção. Aí, no caso, se esse distúrbio for pequeno, a roda a roda que foi atingida, ela vai mudar muito pouco a sua direção. E no caso dessa mudança de direção não ser tão grande, significativamente, esse, entre aspas, puxar as rodas para trás, ele vai gerar uma estabilidade maior quando o carro estiver em linha reta. Já no caso do carro
tiver regulado com o tow out, as rodas da frente elas vão estar alinhadas de modo que essas pequenas irregularidades na pista elas vão fazer com que as rodas assumam direções que vão tender a virar. Em qualquer curva, a roda interna vai fazer uma curva muito mais apertada do que a externa. E com isso o carro vai estar sempre tentando fazer uma curva, né? O ajuste do tow no carro, ele sempre vai buscar ter uma dessas duas coisas aqui. Ou estabilidade em linha reta, para o caso do tow-in, e uma resposta rápida da direção, né, promovida pelo tow-out. E geralmente os carros populares, os carros de rua, como chamamos, né, eles são ajustados com o tow-in, para garantir uma maior estabilidade. Ao passo que os carros de corrida, de competição, eles são mais ajustados com o tow-out, porque aí precisa de uma resposta mais rápida nas curvas, né, e tal. E o tow-out, ele garante essa resposta mais ágil do veículo. Os pilotos, eles devem achar para si, né, o melhor ajuste e que se adequa à sua maneira de pilotar. E como via de regra, quanto menor a pista e mais fechadas as curvas, mais tow será necessário, maior angulação do tow. E as pistas com grandes raios, né, curvas mais abertas e grandes retas, eles vão precisar de uma quantidade menor de tow para garantir uma melhor velocidade, né, garantir uma melhor estabilidade, já que tem mais retas, né. Nesse caso, aplica-se o tow-in. Pode passar, por favor. Aqui essa imagem vai representar bem o que foi falado anteriormente a respeito da cambagem, né? Da cambagem, do caster também, mostrando aí essa vista superior, a vista frontal, né? De como as rodas do veículo elas se comportam, variando esses ângulos. Pode passar, por favor. Agora, a respeito da variação de bitola. Então, o que é bitola? Bitola é essa cota que está representada em vermelho aí. E vai ser a distância entre o pneu esquerdo e o direito de um mesmo eixo, né? A variação dessa bitola vai exercer uma influência até significativa no comportamento do veículo. E essa bitola ela vai variar com o curso da suspensão. É como se a suspensão fosse uma carga que é distribuída na extremidade dos eixos. E como está fazendo uma força para baixo, esse eixo ele vai tender a flambar. E essa flambagem ela vai provocar uma alteração na distância entre um pneu e outro. Vai ser a variação da bitola, propriamente dito, né? E além também de provocar uma alteração no ângulo de camber. Isso vai gerar um arrasto do pneu com o solo, né? Igual está representando na figura aqui. Que é uma representação dessa variação de bitola. As bitolas, elas precisam ter essas dimensões mais coerentes, digamos assim, né? Para garantir uma beleza estética. E, além do mais, as bitolas maiores, elas promovem uma maior estabilidade. Já a distância entre eixos, ela, na maioria esmagadora das vezes, vai ser maior do que a distância, né? Maior do que a bitola. Isso significa que aumentar essas bitolas vai ter uma proporção semelhante à de um quadrado, né? Se visto o veículo de cima, vai ser semelhante a um quadrado. A distância, no caso, se for igual, né? A distância entre os eixos dianteiro e traseiro e a distância entre um pneu e outro do mesmo eixo, a gente consegue visualizar em um quadrado. Isso, de certa forma, é ideal para performance do veículo, o desempenho do veículo num todo. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega, que vai falar sobre o centro de rolagem. Boa noite a todos.
Vou falar um pouco sobre a variação do centro de rolagem. Bom, aqui temos uma imagem, né, de uma interpretação de uma variação de um centro de rolagem. Bom, o mais importante para se saber sobre esse centro de rolagem é que ele é fundamental na hora de se projetar um carro, principalmente porque ele influi diretamente no conforto e na segurança do carro em curva ou até em desnível de pista. Pode passar. Bom, o que é importante saber nesse tipo de suspensão? No caso da imagem, é uma suspensão de duplo A. No caso, a gente tem um ponto de contato, onde que é o ponto de contato entre o pneu e o solo. Esse ponto de contato, ele forma uma linha perpendicular a uma outra linha da suspensão, na parte de baixo da bandeja de suspensão, e na parte de cima também, outra linha perpendicular, posteriormente, que se encontram no ponto, no qual é o ponto de encontro, que é o ponto do centro instantâneo da suspensão. Esse centro instantâneo normalmente varia bastante, dependendo do tipo de suspensão e do carregamento do veículo, principalmente se for um veículo projetado para carregar algum tipo de carga mais excessiva. Outro ponto importante se saber sobre esse tipo de suspensão é que esse centro de gravidade influi diretamente sobre a carroceria do carro com esse tipo de suspensão. E a partir desse centro de gravidade, temos definir o ponto do centro instantâneo, que é definido sobre a linha de encontro do ponto de contato pneu ao ponto do centro instantâneo. Na vertical, temos essa linha do centro de gravidade que nos dá o ponto do centro do centro de rolagem. Pode passar. Bom, aqui temos um tipo de exemplo de uma atuação desse sistema, no qual um esfregamento excessivo e um baixo esfregamento. No caso, com o esfregamento excessivo, a gente pode perceber que o centro instantâneo varia bastante, dependendo do sentido da força que atua sobre o ponto de contato. Essa variação vai influenciar diretamente sobre o centro instantâneo e sobre o centro de gravidade. A partir do momento que se há uma força na direção esquerda, o centro de gravidade tende a se deslocar na direção oposta, formando assim um momento, gerando assim um momento em relação ao centro instantâneo. Pode passar. Bom, aqui temos também outra imagem para análise, só que agora é um tipo de suspensão McPherson. Esse tipo de suspensão, como a gente pode ver, ele varia bastante, mas o mais importante a se saber é que quanto maior for a distância entre o centro de gravidade e o centro instantâneo, atuante em uma curva ou algum desnível, maior será a força de momento em relação ao centro de gravidade que desloca o veículo em um dos sentidos. Esse movimento gera uma força centrípeta, no caso desse tipo de suspensão, tem uma altura razoável em relação ao ponto de contato. Se esse ponto de contato não mantiver uma distância correta sobre o centro instantâneo, o veículo pode até não se sustentar. Pode passar. Bom, algumas soluções que podem vir a suprir algum tipo de falha desse tipo de sistema são as barras de direção. Essas barras podem
ajudar a transferir a força de uma para outra, fazendo com que no momento no qual o centro de rolagem entre em contato com algum desnível, esse desnível possa ser sentido posteriormente na outra roda, fazendo com que haja um equilíbrio e um melhor conforto em algum desnível de pista ou algum outro tipo de força atuante em curva. Esses sistemas de suspensão podem ser ativos e não ativos. Pode passar. Bom, aqui temos algumas dicas sobre esse tipo de suspensão. A altura do centro de rolagem afeta a dinâmica e a maior altura, a maior transferência de carga. Pode passar. Bom, varia também quando a altura seguindo a linha de centro, que eu falei sobre essa altura da linha de centro de contato do pneu com o centro instantâneo. Se essa linha não for com a inclinação correta, o veículo pode não sustentar quando for excedido um limite de peso, ou até mesmo possa não se sustentar se isso não for levado em conta no projeto. Em curva, sai de linha de centro, o estudo da inclinação da massa suspensa, efeito da transferência de carga na roda, é o que eu falei justamente dessa barra estabilizadora, que pode ajudar a amortecer a sensação quando o carro passa em um baque. Pode passar. Vou falar também um pouco sobre a manga de eixo. Bom, aqui temos dois tipos de manga de eixo. Um tipo de manga de eixo acoplada a uma suspensão de duplo A, e temos também uma manga de eixo acoplada a um tipo de suspensão MacPherson. Esse tipo de manga de eixo normalmente são bem robustas e são preparadas para absorver os impactos que o pneu recebe. São normalmente de aço fundido, são bem resistentes, e se algum tipo de avaria ocorrer nesse tipo de manga de eixo, é bem mais fácil de se dar manutenção. Pode passar. Bom, a manga de eixo é a translação do braço da caixa de direção em rotação das rodas, conectada a uma junta esférica e ao amortecedor Sturte. O braço axial se conecta através de um pivô. Pode passar. Bom, aqui temos a manga de eixo do tipo MacPherson. Esse tipo de manga de eixo é acoplada ao amortecedor na parte superior, e na parte inferior é acoplada a bandeja de suspensão. A manga de eixo fixa a uma abraçadeira que está no amortecedor. Pode girar independente do amortecedor. Pode passar. Agora eu vou passar a palavra aí para o Vitor. Boa noite. Tá me escutando aí de boa? Beleza. Oi. Pode passar. Tu fala sobre o braço oscilante triangular. Então, o braço oscilante triangular é uma articulação que se conecta com a manga de eixo e com o subchassi. Então, essa estrutura, esse componente é responsável por conectar o chassi com a manga de eixo. Os polos de ancoragem nas extremidades do braço. Pontos de ancoragem nas extremidades do braço. Não dá para ver meu mouse, mas essas duas pontas aqui que são as responsáveis para conectar com o chassi, as de borracha e junta esférica. Nessa outra, que é conectada a ponta
com a manga de eixo, normalmente eu vou terminar rotular um pino. Pode passar. Na suspensão McPherson, o braço de suspensão normalmente tem o formato de triângulo isósceles. O maior controle sobre esse movimento esse tipo de triângulo ele possibilita maior controle de movimentos longitudinais, reduz as variações de convergências e movimentos retilíneos na caixa de direção da manga de eixo. Então, depende muito do projeto do carro, esse componente depende do espaço também, pode passar. As buchas, vou dar uma passada rápida sobre bucha, porque uma parte importante da suspensão. As buchas de metal e borracha, né, é uma liga de metal e borracha, normalmente é de forma anelar, planos de suporte para montagem e depende do escopo do projeto. Essas buchas, elas têm que ser duras o suficiente para não desgastar muito rápido e macias o suficiente para ajudar a absorver os impactos que a suspensão sofre, né? Pode passar. As buchas devem ser flexíveis, absorver vibrações, ser rígidas, impedir que a roda tenha variações severas. Então, as buchas são responsáveis principalmente para não ter muito atrito metal com metal, ferro com ferro. Pode passar. Pode passar. Peraí. Aqui está falando que as buchas controlam o movimento longitudinal da roda, cargas transversais estressam levemente a roda, e as buchas com eixos com posições diferentes. E existem vários tipos de bucha no mercado, né? Para cada situação, pode passar. Amortecedor strut. Estruturas, essa é a parte mais importante da estrutura, né? Que é a junção do amortecedor com a mola, que tem a função estrutural na suspensão. Tem um certo grau de inclinação, que já foi falado, a junta rotativa e deslizante, que também já foi falado, pode passar. Esse é considerado o trunfo da McPherson, né, porque foi com esse tipo de amortecedor estrutural, que tem uma função estrutural, ele possibilitou a otimização de espaço e maior economia, né, porque usa menos material para fabricar ele. Aí, considerando a suspensão como um todo, né, ela gasta menos material para fabricação. Pode passar. Aí que é a mola, o elemento elástico. O batedor impede o contato entre amortecedor e suporte superior. Basicamente, isso aqui é para ela atuar junto com o amortecedor, né? A mola está lá para os dois trabalhar juntos, para absorver os impactos na suspensão. O batedor impede que o amortecedor chegue ao fim do seu curso. Isso é basicamente para não deixar ocorrer muita avaria, né, na suspensão. Pode passar. Aí está a fórmula de Hooke, né, que todo mundo já viu aí sobre essa fórmula, até com Vinícius, que é usada para calcular, né, a mola. Pode passar. E aqui a gente colocou um teste para saber sobre a rigidez da suspensão, né, que basicamente eleva a carroceria do carro para ver a expansão das molas, e coloca as 4 balanças para saber o peso que essas rodas estão fazendo. Pode passar. Aí tem um vídeo para mostrar como cada componente se comporta, né, na suspensão McPherson. Ele vai virar, só um minuto. Aí tá vendo a mola atuando junto com o amortecedor. A direção, a manga de direção. E as buchas. Com você, Hugo. Tá me ouvindo? Sim. Pode passar. E depois de você verificar aí a capacidade de elástica da mola, depois de verificar qual o melhor tipo de
suspensão para cada tipo de aplicação, ângulo de cambagem, de toe. Chega o momento de testar, o último teste que você vai fazer, os últimos cálculos que você vai fazer na suspensão, antes de produzir e começar a aplicar ela dentro dos veículos. Como é uma parte muito importante do veículo, para o funcionamento veicular, é necessário fazer uma série de testes para validar não só o funcionamento, né, que são os testes em pistas, né, que você vai estar validando aí a ação dela para as cargas dinâmicas, para os tow, para a cambagem que você regulou, mas você também tem que fazer aí uns testes que você já pode fazer antes mesmo de produzir a peça, que é utilizando a análise por elementos finitos, que é uma técnica relativamente recente, mas que vem auxiliado muito aí as empresas da área automobilística a reduzir um pouco os seus custos com prototipagem, que chegam a milhões de dólares, né? Análise por elementos finitos consiste numa série de testes e análises feitas utilizando auxílio computacional, né? Ela utiliza vários cálculos e valida esses cálculos, né? São cálculos do tipo cálculo numérico, e busca uma convergência para mostrar uma série de fatores. Nós temos os elementos finitos que vão descrever aí as ações dos fluidos, que a gente pode, por exemplo, usar para verificar a atuação do combustível no motor, ou então das partes hidráulicas líquidas, né, os fluidos nas partes hidráulicas dos elementos veiculares, e principalmente no caso da suspensão, a gente pode utilizar a análise de elementos finitos para verificar as tensões de von Mises atuantes no sistema. Com isso a gente consegue verificar os critérios de falha e os fatores de segurança para ver se os equipamentos que nós dimensionamos anteriormente, eles vão conseguir suportar as cargas que são aplicadas dentro do sistema que foi proposto. Pode passar. Então, o que é o cálculo por elementos finitos? Como eu já disse, é um cálculo computacional, né? Ele consiste em a gente dividir a peça, né, o objeto, o sistema que vai ser estudado, em diversos corpos, diversos elementos, né? A gente divide ele em vários pedacinhos, o computador realiza uma série de cálculos, dependendo do intuito da sua análise, ele realiza uma série de cálculos para cada um desses pequenos elementos, por isso que chama elementos finitos, e verifica a convergência dele com os cálculos dos elementos à sua volta, para verificar se os cálculos estão dando certo, se eles estão chegando a uma força que tem uma realidade. E por fim, ele expressa um gráfico onde você pode, através de comparação, de análise, verificar a atuação dos esforços dentro daquele sistema. Pode passar. Então, esse aí é um exemplo de uma suspensão. Esse aí é o tipo de suspensão. Ele foi tirado de um trabalho de TCC de um estudante de engenharia automotiva que vocês conhecem, né? Esse daí é aquele tipo de suspensão utilizado nos Bajas, né? Se eu não me engano, é o Swing Axle, esse daí. É um Swing Axle. E ele é utilizado no Baja. Foi utilizado no Baja. Como vocês podem ver, primeiro a gente faz o desenho 3D dele, né? A gente representa ele de forma tridimensional. Com isso, o programa vai, essa forma tridimensional, o programa vai utilizar isso para saber a geometria do sistema, para descrever as camadas limites do sistema. E cada um desses materiais, dessas peças, a gente precisa especificar as relações delas, os materiais que são exercidos. Isso aqui, na esquerda, a gente tem um exemplo da malha, depois de pronta, né, que é a divisão da peça em vários elementos, e na direita nós temos o exemplo do resultado que o software de elementos finitos dá, né, que ele dá um gráfico, você pode comparar, verificar ponto a ponto ali
naquela superfície mais externa, e também alguns softwares também oferecem para você verificar as tensões internas. Esse é um exemplo dos resultados, pode passar. Então, tá. Análise por elementos finitos, dentro do contexto da suspensão, a gente pode realizar dois tipos de análise. A primeira é a análise de esforços estáticos, que a gente vai verificar as forças de tensão, torção, aplicadas dentro do eixo. Por exemplo, um dos problemas do eixo McPherson é que ele está sujeito a forças de torções, e com isso a gente precisa reforçar o corpo dele. Então, é muito importante a gente fazer uma análise de esforços estáticos nesse tipo de suspensão, para verificar se as forças de torções que vão ser aplicadas para aquela determinada situação, se os elementos mecânicos, o corpo, a mola, eles conseguem resistir a esses esforços do sistema. E a segunda é a análise modal, que a gente vai estudar aí o comportamento do sistema, da estrutura, para cargas dinâmicas, principalmente as vibrações que o carro sofre durante a dinâmica veicular. Mas é muito importante, para a gente conseguir resultados que sejam factíveis com a realidade, a parametrização do software. Eu vou falar um pouco disso depois. E antes disso, para você fazer a parametrização dos softwares, você já precisa ter toda aquela série de cálculos teóricos, saber quais são as solicitações, ou pelo menos supor quais são as solicitações que vão ser aplicadas no veículo, e através de todas as definições que você fez posteriormente, qual tipo de suspensão, qual o ângulo que ela vai ser aplicada, onde, como, a gente usa esses dados para criar um estudo de caso dentro do software, geralmente do estado mais crítico, né, do uso mais crítico, para ver se os elementos que compõem o sistema têm resistência suficiente para serem aplicados. Dentro do software de elementos finitos, a gente pode, dentro da suspensão, tem os elementos mecânicos e hidráulicos, né? A mola, o elemento elástico, que é a mola, ela é um elemento mecânico, só que o que vai dar o amortecimento, né? No caso, vai ser o líquido hidráulico, que fica dentro do cilindro. Só que para esse tipo de análise por elementos finitos, a gente consegue fazer uma análise só do fluido dentro do cilindro, mas é uma análise bem mais complexa. Normalmente a gente vai simplificar esse amortecimento, né, essa relação hidráulica, para a gente fazer os cálculos, porque senão a gente teria que fazer um cálculo da parte mecânica e depois o cálculo de análise de elementos finitos exclusivo para amortecimento hidráulico. Pode passar. Então, para alimentar o software, você precisa falar qual que é o material utilizado e todas as propriedades que envolvem o material, por exemplo, a densidade, o coeficiente de Poisson, a resistência à tensão cisalhante, a tensão de compressão, de tração, a geometria do sistema, que no caso é o desenho 3D dele, as relações de contato do sistema, que é desde as relações de fixação, para você fazer o estudo estático até o modal, você precisa informar para o software onde você precisa deixar alguma parte do sistema preso, estático, para ele conseguir convergir os cálculos, e ele também precisa entender como que é o contato entre uma peça e outra, se uma desliza, se outra limita a movimentação, né, para que ele consiga convergir o cálculo. Você também precisa colocar os esforços envolvidos, que vai desde a direção e o sentido e o valor da gravidade, até as tensões aplicadas, as torções, e de todos os outros tipos de esforços que são envolvidos no sistema, que esses esforços já precisa ter uma noção de quais são esses esforços para colocar dentro do sistema, e as condições ambientais, que no caso podem ser tanto temperatura, o coeficiente da gravidade, que pode variar dependendo de onde você está estudando, né? Você pode colocar todos esses fatores ambientais também dentro do software para analisar o comportamento do material.
inclusive dilatação e mudança de resistências devido à temperatura. Pode passar. Depois que você faz tudo isso, você gera uma malha de elementos finitos, onde você cria várias pequenas geometriazinhas, que vai dividir todo o corpo, tanto na parte externa quanto na parte interna, vai dividir ele por uma forma completa. Existem diversos tipos de malha que vão variar, tem as hexagonais, tem as quadradas, as triangulares, tem vários tipos de malha. Cada tipo de malha é recomendada para um tipo de perfil, então se o perfil na região limítrofe, se ela tem uma área muito aguda, se ela tem uma área baulada, né, o tamanho do perfil, se você precisa de uma análise mais fina, uma análise mais grosseira. Normalmente, quanto mais pequeno for o elemento que você fizer, quanto menor for a malha, a gente fala que a gente faz o refinamento da malha, e quanto mais as geometrias forem parecidas umas com as outras, todos os quadradinhos ou triângulozinhos tiverem a mesma medida, melhor é para o programa, mais confiável vai ser o seu cálculo final. Mas, obviamente, também vai exigir mais tempo, mais capacidade de processamento computacional. Então, não necessariamente você vai colocar tudo no máximo, você vai ajustar para a demanda que você precisa ter. Pode passar. E, no mais, é isso. Essas são algumas referências que a gente utilizou para o nosso trabalho, né? Alguns TCCs e alguns artigos que a gente pesquisou. E muito obrigado por tudo. Tá certo, pessoal. Muito obrigado aí pela apresentação de vocês. Fizeram um apanhado aí bem vasto, amplo aí sobre as suspensões, sobre tudo que está envolvido nela, né? Não entraram tanto na parte de equações, né? Mas entraram bastante em outras partes também. Então, eu agradeço vocês. Se alguém tiver uma dúvida, vocês podem fazer. E a próxima equipe, que é a equipe de direção, já pode começar a apresentar. E eu vi aí esse trabalho desse cara aí que vocês utilizaram. Desconfie, hein? Ou sei não, será que é confiável, hein? Estranho. Não sei. Esse nome aí desse cara aí, não fui com a cara dele. E a equipe de direção, por favor. É aí que nós já vai apresentar. Tá dando para ver, beleza? Tá dando sim. Então, boa noite. Meu grupo vai estar falando do sistema de direção. Ele é composto pelo David Donizete, Matheus Cândido, Vinícius Matheus e por mim, Yuri Henrique. Bom, o conceito de um sistema de direção é transmitir o movimento rotacional do volante para as rodas e absorver parte dos impactos delas com o solo sem deixar que o motorista sinta esses mesmos impactos. Isso pode estar sendo atingido com diferentes formas, tanto que atinge o nível do ângulo, o esforço do próprio piloto, entre outras coisas. No início da história do automóvel, o sistema de direção era semelhante ao de uma bicicleta, onde ele contava com uma espécie de guidão para transmitir o movimento. Porém, com a evolução, ele já começou a apresentar uma caixa de direção
e do tipo setor e um sem fim. Essa direção, no caso, seria mecânica, que aí foi o mais comum nos automóveis mais antigos, porém ainda se faz presente nos carros populares da atualidade. Esse sistema é totalmente mecânico, não conta com nenhum tipo de assistência e depende apenas da força dos braços do condutor. Seus componentes básicos são o volante, a coluna, a caixa de direção, o braço de direção e as barras de direção. Em cada final de barra tem os terminais que vai nas rodas. Depois, com a evolução do tempo, eles criaram a direção hidráulica, né, com o intuito de deixar os veículos mais leves, só que depois da sua criação, descobriu que tornava o veículo também mais seguro. Depois foi criada a direção elétrica, que não é preciso utilizar nenhum fluido hidráulico para fazer a movimentação das rodas, e esse sistema utiliza de sensores que detectam o posicionamento do volante, o posicionamento das rodas, a força aplicada no volante e a velocidade do veículo. Esses dados são enviados a uma central eletrônica que pode interpretá-los, comanda um motor elétrico acoplado na coluna da direção, que faz o movimento do veículo. A única desvantagem desse sistema é que ele é muito caro, visto em relação aos outros. E agora, mais recente, a direção eletrohidráulica, que junta a direção hidráulica e a elétrica. Só que, na hidráulica, o acionamento da bomba hidráulica é feito através do motor do veículo. Na eletrohidráulica, tem um motor elétrico que realiza esse acionamento pela utilização do fluido. Para se projetar uma direção, ela é baseada na geometria de Arquimedes, onde é um conjunto geométrico do sistema de direção, criado para compensar a diferença entre os arcos gerados pela roda interna e a roda externa do veículo em uma curva. Os arcos das rodas são concêntricos, mas de raios diferentes, e isso acaba implicando nos ângulos de esterçamento do veículo. Caso essa geometria não seja obedecida, os pneus acabam entrando em conflito e deixando o veículo inestável e fazendo desgaste prematuro dos pneus. Em curvas, em baixa velocidade, a gente desconsidera as acelerações laterais. Na fórmula, L é a distância entre eixos e o T é a bitola do veículo. E em alta velocidade, a gente considera as acelerações laterais e o gradiente de subesterçamento. Na fórmula, KU é o gradiente de subesterçamento, A é a distância do pneu dianteiro até o centro de gravidade, e B é a distância do pneu traseiro até o centro de gravidade. Agora o David vai dar continuação à apresentação. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o gradiente de subestessante, desculpa. O gradiente de subestessante é utilizado como uma forma de avaliar o comportamento dinâmico do veículo, né? Que pode ser classificado de 3 formas diferentes, que é o esterçamento neutro, que é quando o valor do gradiente subestessante é igual a 0. Sendo assim, o ângulo de esterçamento necessário será igual ao ângulo de Arquimedes. Tá? Também temos o subesterçante, que é onde o ângulo de esterçamento irá aumentar linearmente com o ângulo de aceleração lateral. E com isso faz o automóvel esterçar menos do que foi antes predeterminado pelo ângulo de Arquimedes. E também temos o sobreesterçante, né?
que quando é o valor de KU, né, que é o do gradiente de subestressamento, é maior que zero, é menor que zero, desculpa, e é onde o ângulo de estressamento irá diminuir linearmente com o ângulo de aceleração lateral, fazendo com que o automóvel, o veículo, esterça mais do que foi predeterminado pelo o ângulo de Eckermann. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar também sobre outros valores, outras coisas importantes, que é a velocidade característica e a velocidade crítica. A velocidade característica é utilizada para caracterizar um automóvel subestressante e é definida como a velocidade que seria necessária para o dobro do estressamento das rodas dianteiras para realizar uma curva, em relação ao automóvel neutro, que é dado por essa fórmula aí, né, que é a velocidade, que é a raiz da distância entre eixos dividido pelo o gradiente de subestressamento. E essa velocidade, a velocidade típica, característica de um automóvel, para calcular, é entre 25, de 25 metros por segundo ou de 90 km por hora. Já a velocidade crítica é utilizada para caracterizar um automóvel sobreestressante. E fisicamente significa a velocidade em que o automóvel se torna instável a contornar a curva. E o ângulo de estressamento necessário irá ser negativo, que é dado pela forma de velocidade crítica, é igual a menos a raiz de menos a distância entre eixos dividido pelo gradiente. Pode pular, por favor. E agora eu vou falar sobre a aceleração lateral, né? Que é o ângulo de escorregamento pode ser definido... Não, desculpa. Aceleração lateral serve para quantificar a aderência lateral, mede a aceleração que o veículo é submetido numa curva antes de derrapar. E quanto maior for o valor de aceleração lateral que o carro gerar, mais rapidamente ele pode contornar a curva. De modo que a aceleração longitudinal, mais o carro acelera ou freia. E é dado pelo valor da velocidade ao quadrado, onde L é a distância entre eixos, G é a gravidade. Esse símbolo grego aí, que eu esqueci o nome, é o ângulo de Ackermann. O K é o gradiente de subestressamento e V é a velocidade, né? E G e os outros eu já informei sobre o que é. E agora eu vou passar a palavra para o Matheus. Boa noite para todos. Boa noite. Agora eu vou estar falando sobre o ângulo de escorregamento, que a gente pode definir o ângulo de escorregamento como sendo a direção, né, dependendo da velocidade que o veículo vai estar, né, e dependendo do tipo de rota que ele vai estar, né, que dependendo ele pode estar criando diversos tipos de ângulo, né, de escorregamento. Dependendo, ele vai fazer uma curva, alguma coisa assim, ele pode estar jogando mais. A gente tem o ângulo dianteiro, né? Que é o alfa D, que a gente tem a fórmula aí do B, né? Que é a distância do eixo traseiro até o centro de gravidade, vezes a massa, né? Sobre duas vezes o Czinho, que é o alfa aí, né? Que é a rigidez de curvatura, vezes o L, né? Que o David falou aí, que é o comprimento dos eixos. E o traseiro a gente tem o A, vezes a massa, né? Dividido também por duas vezes o mesmo C de cima, né? Que é o ângulo a rigidez de curvatura, vezes o L. Pode passar aí, David. Yuri. Aí,
Agora a gente tem falar um pouquinho sobre a estabilidade, né? A gente tem a fórmula aí da massa, vezes... Peraí que eu esqueci o que é, só um minutinho. Peraí, galera. É letra demais, tem que lembrar. O LZ aí, que é o momento de inércia, né? Em Z, vezes o D, que é o diâmetro do pneu ao quadrado. Aí depois a gente tem a massa, né? Vezes o C2, dividido pelo V. Embaixo a gente tem a estabilidade dinâmica, que é a massa vezes o C2 dividido por V, vezes o L, que é o momento, né? Vezes o CO dividido por V. E depois a gente tem a estabilidade estática, né? Que no caso é o C0, que é a constante de amortecimento em 0, vezes a constante em 2, maior que constante em 1 ao quadrado, né? Vezes a massa, vezes em 1, vezes o V ao quadrado. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho, né, da análise com a influência da suspensão. Aí a gente está mostrando aí um modelo com 7 graus de liberdade, que são definidos pelos 7 tipos, que é o deslocamento da massa em Z, a rotação da massa suspensa em θ, a rotação da massa suspensa em alfa e o deslocamento em cada uma das 4 rodas em Z. Aí nessa figura aí a gente está vendo aí algumas nomenclaturas, eu vou citar algumas que a gente tem, que é o deslocamento da massa suspensa, o momento de inércia em X e em Y. A gente tem também a altura do centro de gravidade, a massa não suspensa dianteira direita e a esquerda. A gente tem em contravenção, a gente tem a massa não suspensa traseira, tanto direita quanto esquerda. A gente tem a constante de amortecimento dianteira e traseira, a constante elástica dianteira. Temos também a massa suspensa, a bitola do veículo, bitola dianteira e traseira, a força vertical nas rodas. A gente também tem os deslocamentos da massa não suspensa, tanto dianteira quanto traseira, e dos dois lados. A distância entre o centro de gravidade, tanto da roda direita quanto da roda esquerda. As constâncias de elástica do pneu dianteiro e do traseiro. As constantes de amortecimento do pneu. E agora vou estar passando a palavra para o Vinícius. Boa noite, eu sou o Vinícius Matheus. Vou estar continuando aqui em análise com influência da suspensão ainda, continuação da parte do Matheus. Construir um DCL da massa suspensa, o que seria a massa suspensa? É toda a massa que está acima das rodas, toda a massa menos as rodas, e a massa não suspensa, que são as rodas. Com isso, a gente calcula a soma dos deslocamentos de massa, que no caso seria a soma das massas suspensas, mais as massas não suspensas. Com isso, tem esses 4 equacionamentos para cada uma das 4 rodas, que tem as variáveis mostradas. Eu não vou falar uma por uma, porque é muito variável, mas vai a constante elástica, vai os ângulos θ e delta, vai o CD, que é a constante de amortecimento, vai esse LD, que é a distância entre a roda dianteira e o centro esquerdo, que é a LD, que é a distância da roda direita até o centro de gravidade, e o LE, que é a distância da roda esquerda até o centro de gravidade.
Pode passar, ô Yuri. Reação dos pneus. Como já foi calculado os deslocamentos de massa em cada roda, lembrando que cada pneu tem seu coeficiente, a gente calcula a reação dos pneus em cada um dos pneus. Que a fórmula é a reação do pneu, é o KD, que é o K, né, no caso, que é a constante elástica, o D, que quer falar que é dos pneus dianteiros, o Z é a massa suspensa, na primeira fórmula aí, do pneu dianteiro da direita, mais o CD, que é a constante de amortecimento, vezes o Z, bola em cima, DD, que é a massa não suspensa. Pode passar, Yuri. Transferência de carga. Igual você está no veículo, né, vai fazer uma curva, por exemplo, vai fazer uma curva para a direita, seu corpo tende a jogar para a esquerda. Isso acontece devido à força causada pela aceleração centrífuga. E essa transferência de carga, é importante saber ela para saber se tem perigo ou não do carro tombar. Essa transferência de carga é dada pelo equacionamento, que é menos ms, que é a massa suspensa, vezes o AY, que é a aceleração lateral, que dependendo dele, que varia de acordo com a velocidade, né, com o raio da curvatura, vai aumentar essa transferência de carga, vezes o H1, que é a altura do CG, já com o ângulo, com a inclinação do ângulo, como ilustrado aqui na figura, vezes o cosseno do ângulo, menos o ms, que é a massa suspensa, vezes a gravidade, vezes o H1, vezes o seno do ângulo. Pode passar, Yuri. Condição de tombamento, como eu falei no slide anterior. É a análise feita para encontrar a máxima aceleração lateral para as rodas internas perder contato com o solo, como o exemplo que eu dei, curvar para a direita, tende a jogar para a esquerda. Aí a gente utiliza esse equacionamento com as condições de tombamento. A força vertical interna igual a zero, que no caso ela vai sair do solo, né? E a força vertical externa, considerando a massa e a gravidade. A massa total do veículo, você considera que ela está total da roda externa, para ter uma condição crítica, né, que é de tombamento. Falando aqui do equacionamento em cima, que a força de tombamento se dá pelo equacionamento aqui, é a força vertical interna menos a força vertical externa, dividido por 2, ou o M, que é a massa, vezes a aceleração lateral, vezes o H1, dividido pelo T, que é a bitola, que é a distância o comprimento, né, de cada eixo. No caso aqui, os dois eixos são um comprimento igual. Aí, utilizando essa condição de tombamento, acha a aceleração máxima para acontecer um tombamento do veículo, que é a gravidade vezes o T, que é a bitola do veículo, dividido por 2 vezes o H1, que é a altura do CG, mostrado aqui na imagem à direita. Pode passar, Yuri. Essas aqui foram as referências que nós utilizamos, que foram 2 artigos, os 2 voltados para o projeto do Baja. E pode passar, Yuri. E obrigado a todos. E nós, se acho que nós estiver dentro do tempo ainda, que eu acho que está, nós temos um vídeo rapidinho para mostrar, de 1 minuto, explicando o funcionamento da direção. O Yuri vai passar aí para nós. E obrigado a todos. O volante de direção, esse movimento é transmitido por meio da árvore de direção à caixa de direção. No interior da caixa de direção, uma engrenagem denominada pilhão transmite seu movimento à cremalheira. Esta transfere o movimento, que agora é retilíneo, às barras e articulações da direção, movimentando as rodas dianteiras
nas direções desejadas. A direção hidráulica, por sua vez, possui uma bomba hidráulica que, pressurizando um cilindro com óleo, ajuda a movimentar a cremalheira, reduzindo o esforço do motorista. A bomba é acionada pelo motor do veículo, podendo também ser acionada eletricamente. E acabou, é só isso mesmo, Vinícius. Obrigado. Beleza, pessoal. Eu vi que vocês começaram a abordar um pouquinho aí do equacionamento. Vocês foram mais para a parte da dinâmica de um veículo. Mas tudo bem. Obrigado aí pela apresentação. Deixa eu perguntar, tem alguma outra equipe que consiga apresentar em até meia hora? Acho que eu e o João conseguiria, só que eu não sei se está pronto, porque a gente era o último. Se vocês conseguissem, por favor. João tá aí? Vai dar não, Vinícius? Vocês deviam estar preparados, né? Todas as outras equipes também, né? Cadê? Chassi acha que vai demorar mais? Então vamos, então. Bora. O João tá pronto aí. Deixa eu só ligar o computador aqui, que eu já tava até deitado. Pensei que não ia nem apresentar hoje, não. Esperando seu ok, João. Um minutinho aqui, rapidão.
Vinícius, acho que vai ficar apertado. Ou pronto aqui. Dá tempo, só o nosso é mais prático. Então, beleza, vamos lá. Então, boa noite a todos. Eu vou começar a apresentar aqui, depois o João continua. Então, nosso tema é telemetria automotiva, disciplina Fundamentos de Dinâmica Veicular. Estamos no oitavo período de área mecânica do MIPAM. Os componentes do grupo é apenas eu, Lucas Tadeu, e o João Vitor Boaventura, professor Vinícius Rocha. Vou desligar o microfone aqui, senão... Boa noite a todos. Nós vamos falar primeiro sobre a telemetria em geral, para compreender melhor o que é a telemetria automotiva. O que é telemetria? Tele significa remoto e metria significa medição. Ou seja, basicamente a realização de uma medição à distância, medição remota. É um sistema de monitoramento utilizado para comandar, medir ou rastrear alguma coisa à distância através de dispositivos de comunicação sem fio. Podem ser tipo sinais de rádio, satélite ou internet. Pode passar. Ó. Ao passar dos anos e com os avanços tecnológicos, muitas empresas aproveitaram as novas tecnologias para tornar seus negócios mais analíticos, se preocupando com várias informações, dados para tomarem decisões, criarem novos produtos, aprimorando seus processos para obterem vantagens e conquistarem novos clientes. Pode passar. Aí vamos falar sobre a telemetria em diversas áreas. Ele é muito aplicado na agricultura, auxiliando no monitoramento de estações meteorológicas, fornecendo dados constantes para a tomada de decisões. Aplica muito em máquinas agrícolas também. Vários sensores. Só para explicar aqui a telemetria na eficiência energética, essa imagem aí que a gente resolveu colocar é do meu serviço mesmo, do trabalho na fazenda, e essa geração de energia fotovoltaica é no meio de uma lavoura de café. Então, através da telemetria, através de internet, está lá no meio da lavoura, a gente consegue monitorar ao vivo a produção em tempo real, até a produção mensal e anual. Agora, João. Telemetria está fazendo parte também do consumo de água, gás e eletricidade. Neste caso, presenciando nossas casas mesmo. Tipo hidrômetro, medidor de energia elétrica, o medidor de gás, ele pode ser eletrônico, como já ocorre em alguns países mais envolvidos, transmitindo as informações em determinado período para o servidor, onde efetua o faturamento. No nosso caso aqui em Minas, ao invés de serem eletrônicos, os medidores são mecânicos. E a leitura é feita por um humano. Mas mesmo assim, ocorre telemetria na transferência das informações colhidas. A imagem da direita é um hidrômetro, que tem essa caixinha que fornece todas as informações, tanto para o dono da residência, tanto para a fornecedora de água. Pode passar. Telemetria está presente na informática também, como em alguns softwares como o Office ou Windows, utilizam da telemetria para enviar dados ao fabricante de como o usuário lida com a interface gráfica do software. É comum na Apple também, a telemetria, utilizar das informações para que possam tomar as suas decisões. Pode passar. Na internet das coisas também a telemetria é bastante presente. Dispositivos como termostatos inteligentes, iluminação automatizada, são exemplos de coisas conectadas que têm seu funcionamento baseado em princípios da telemetria.
Bastante comum hoje essas lâmpadas em Wi-Fi que os usuários têm poder de controlar elas de longe. Cada dia existe mais dispositivos, sabe? Com essa função. Pode passar. Agora vamos entrar na base do que é para ser estudado, que é a telemetria veicular. Ou seja, a telemetria veicular é um sistema capaz de coletar dados diversos do veículo de maneira remota e enviá-los a uma central para processamento, armazenamento e disponibilização ao gestor de frotas. Permite também que esses dados sejam disponibilizados em tempo real, para auxiliar na tomada de decisão e controle da operação. Assim, o gestor será capaz de tomar decisões estratégicas mais rapidamente, de maneira mais assertiva, otimizando sua operação e reduzindo os custos com sua frota. A telemetria possui vários benefícios, como redução dos custos de manutenção, controle de modo de condução dos motoristas, que é feito até pelo aplicativo, que eles avaliam o tanto que o motorista está em bem, está em mal, redução de acidentes também, gestão de frotas eficiente. Vamos falar aí dos parâmetros e dados fornecidos pela telemetria que a gente pode obter. A gente pode obter, através da telemetria, dados como velocidade, torque, dados do motor, né, poderia ser o RPM, pressão, temperatura, status, se o veículo está ligado ou desligado. Alguns dispositivos de telemetria também já disponibilizam a localização do veículo, o consumo de combustível. Isso para um gestor de frotas ou engenheiro é distante, não no carro, né? Diagnóstico de falha, qualidade da direção do motorista e dados gerais, temperaturas e outros dados também que podem ser coletados através de sensores específicos ali para cada veículo. Com relação aí à telemetria veicular, a gente pode encontrar dois modelos de telemetria veicular. No caso, analógica, que depende da instalação de diversos sensores no veículo para a medição de cada parâmetro que deseja controlar, né? O acompanhamento é feito de sensor a sensor. Por um exemplo, a gente quer controlar o RPM do veículo, então é necessário instalar um sensor que ele fará um cálculo, né, do valor do contagiro, e esse sensor precisa ser calibrado para cada veículo. Então não existe você comprar um aparelho e instalar no veículo e já está pronto. Então você precisa instalar e calibrar conforme for o veículo. Se depois quiser ler o odômetro, terá que instalar um novo sensor e também calibrar. A principal vantagem desse método é a ampla abrangência e compatibilidade com diversos modelos de veículo, inclusive os mais antigos. Hoje os veículos, principalmente os pesados, já possuem telemetria, só que são só os mais novos, né? Então, no caso da telemetria analógica, seria mais vantajosa para os veículos mais antigos. O outro modelo de telemetria seria o modelo aqui mais comum também, é a digital, que a digital, ela se baseia na leitura de dados a partir de uma central eletrônica do veículo, né, um computador de bordo. Então, como eu disse aí, em 2009, já foram criados parâmetros, estabelecidos parâmetros internacionais, né, de softwares e de componentes, para que facilitasse ali a leitura da rede de telemetria, né? Nos veículos pesados, como os caminhões e ônibus e outros, inventaram a rede CAN, que chama Control Area Network, que significa área de controle de trabalho, que seria um dispositivo semelhante a esse da ilustração, que é como se todos os componentes do veículo estivessem integrando, né? A integração das informações.
dá para saber como cada parte está funcionando. Diferente do modelo analógico, em que é necessário fazer a ligação em diversos sensores. No modelo digital, é preciso apenas conectar o par de fios da central eletrônica, né, para saber todas as informações que ocorrem no veículo. Essa rede CAN é utilizada em larga escala em veículos pesados, né, caminhões, ônibus, etc., para suprir a necessidade de controle de frota. Todos os sensores que o próprio fabricante do veículo, do caminhão, instala, envia informações para o computador de bordo através dessa rede. E através dos softwares e dos softwares, dos programas que os gestores utilizam. Então, eles leem diretamente a rede do veículo e já fornece diretamente para a internet ou rádio, ou de outra forma. É muito comum o pessoal confundir rastreamento com telemetria. Eu vou só explicar a diferença entre os dois. O rastreamento, que é muito comum em carros de frota, por ser até mais barato, geralmente é feito por GPS, né, que dá a comunicação com a rede de satélites, ou por radiofrequência, que é a comunicação realizada por meio de ondas de rádio. Já o rastreamento por telemetria são rastreadores, mesas de sensores, que também são instalados no veículo, só que eles transmitem a informação diretamente para essa rede CAN, diretamente para os softwares especializados em telemetria. Vou falar agora um pouco de telemetria na Fórmula 1, né, que é muito importante e vem se destacando aí. Na Fórmula 1, como em outras competições automobilísticas, né, se tornou essencial para que a equipe tenha informações técnicas e consiga se destacar das demais. Então, as equipes disparam diversos sensores no veículo que disponibilizam informações comuns e outros dados que são obtidos, como, por exemplo, o ângulo do volante, cada curva, como estão as marchas, os freios, até mesmo através de equipamentos de manutenção preditiva que eles instalam ali, alguns sensores dão conta de identificar através da telemetria quando que alguma peça irá estragar. Aí eles já mandam o carro imediatamente para o boxe, por exemplo, né? Só entrando agora mais detalhadamente, um gráfico de telemetria de um pouquinho de Fórmula 1. Esse gráfico aí, ele foi fornecido pelo engenheiro de dados da Ferrari. Ele é referente a uma das voltas do GP da Hungria de 2014. A maioria das informações aqui nesse gráfico são autoexplicativas, né? Em qual temos aqui a marcha que o piloto se encontra, quanto ao ângulo de direção, o uso do DRS e do QRS. Só vou dar uma explicadinha breve aqui o que seria. O KRS seria o sistema de recuperação de energia cinética e o DRS seria aí o sistema com finalidade de reduzir efeito e arrasto aerodinâmico, né, que ajudaria nas ultrapassagens. Então, através da telemetria, eles conseguem aí essas informações diretamente dos boxes mesmo. O gráfico também mostra informações relevantes de outros sensores, incluída a velocidade do vento, a altura do assoalho, o quão perto o carro está do asfalto, né, do chão, além de célula de carga, que é usada para entender o posicionamento do carro, para tirar novas comparações entre os pilotos. Junto com esse primeiro gráfico, foi fornecido também esse segundo gráfico, que é um gráfico comparativo, né? Esse engenheiro que forneceu, ele não especificou qual era o piloto, qual era o carro, né? Ele só deixou claro que ele deu um posicionamento sobre esse gráfico, né, que eu vou resumir aqui para vocês entenderem. No caso, as linhas azuis, como a gente pode ver aqui, e a vermelha mostra a diferença
uma diferença bem mínima dos pilotos, quase idênticas, né? Mas se olhar assim mais a fundo, nas linhas do acelerador, do freio e velocidade, veremos algumas diferenças bem pequenas. Olhando para a primeira linha da velocidade e freio, podemos ver que o piloto vermelho, da linha vermelha freia mais forte, mas volta mais rápido para o acelerador, né? Enquanto o outro piloto, que está em azul, ele já freia mais suave, mais ligeiramente, um pouco mais cedo, com menos força, no que resulta em menos velocidade durante a frenagem. Aí eles conseguem ver o que seria, o que seria melhor, né? Talvez os dois estão agindo bem, mas corretamente, porém, algum dos dois vai se destacar melhor. O gráfico do acelerador e do freio, há uma linha extra, que essa linha é uma linha de comparação também em relação à volta, né, dos dois pilotos. Os engenheiros comparam os esforços de ambos os pilotos para sempre assim tentar o melhor resultado possível. Resumindo bastante assim o gráfico aí de uma maneira que eu espero que todos tenham entendido. Então, assim que a telemetria vem nos ajudando no dia a dia, né, desde daí da agricultura, como o João disse, na nossa casa mesmo, com a internet das coisas, desde uma lâmpada Wi-Fi, do smartwatch, tudo comunicado. Eu espero, assim, que dessa forma que a gente explicou aqui, foi bem claro, a gente espera isso, né, e que todos tenham aprendido, né, pelo menos o que seria telemetria e como seria a telemetria automotiva, e tanto que isso, assim, pode auxiliar nós engenheiros mecânicos aí na nossa formação, né? Quero agradecer a todos, uma boa noite, e se alguém tiver alguma pergunta. Tá bom, pessoal, muito obrigado aí pela apresentação. Já que a gente passou já do tempo aqui, vou encerrar a aula, vou acabar a gravação aqui, e na próxima aula a gente continua.